Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa e hoje o nosso convidado é o escritor e militante político Carlito Osório. Seja bem-vindo, seu Carlito. Eu lhe agradeço, Natália, o seu convite e o convite da emissora de TV da Assembleia Legislativa. É um momento especial para mim, né, o lançamento do meu livro, Amargo Doce, né, que acabou de ser lançado. Então, hoje, né, no nosso programa, a gente vai falar um pouquinho desse primeiro livro, que é a sua primeira obra lançada, né? Amargo Doce, Memórias, Trincheiras e Política. Correto. Gostaria que o senhor começasse falando para a gente mesmo um pouquinho sobre esse nome, Amargo Doce, por que desse nome, né? O que ele traz? É uma referência a alguma coisa na sua vida? Fala um pouquinho para a gente sobre esse título, Certo. começando daí. Certo, Natália. É o seguinte, esse nome, ele não veio por acaso. Ele tem uma conexão muito profunda e na minha vida, na minha juventude, na minha infância, na minha juventude e até da minha maturidade, até os 30 anos, eu residia em Colatina, à margem do Rio Doce, onde moravam meus avós. Eu fui criado pelo meu avô, Antônio Engrácio da Silva, e minha avó, Assunta Lavagnoli da Silva. Ela italiana, recém-vinda da Itália, e ele mineiro, descendente de escravos, de Viçosa, em Minas Gerais. E veio junto com o seu padrinho, mestre de obras, naquela época, para a construção, ajudar na construção da ferrovia Vitória-Minas, que não havia meio de transporte do interior para a Vitória. O transporte era feito via fluvial. E eles então, chegando em Colatina, conhecendo as duas senhoras, irmãs, Amabile Lavagnoli e Assunta Lavagnoli, os dois se casaram com das duas italianas, né? Recém-vindas, como já disse, da Itália, daquela região norte da Itália, Verona, né? E ali estabelecendo-se, fizeram um clã de família, né? Numerosa, 11 filhos, todos eles estudaram. E ele, como trabalhador e muito sério, um homem respeitado, ele fez parte da construção do município de Colatina também. Lutou politicamente para transferir a sede do município, que era em Linhares, para Colatina, junto com os irmãos Calmon, naquela época, Coronel Xandoca Calmon e Virgínio Calmon, que foi o primeiro prefeito de Colatina. Tudo isso está relatado dentro do livro, essa primeira fase, né? A primeira parte do livro, então, você traz um pouquinho da sua origem, certo, né, lá do início da história da vinda do seu avô, né, chegada do seu avô em Colatina. Certo. E depois da sua infância, né, quando o senhor também, infância, juventude, até o senhor entrar na vida política, certo, toda essa vivência no município de Colatina, a princípio. Com certo. Porque eu perdi meu pai com 2 anos de idade, minha mãe ficou viúva, a Vitalina Silva, ficou viúva e nós fomos criados junto com meus avós, né, maternos, né. E aí eu estudei no Colégio Conde de Linhares, ele ajudou a construir o Colégio Conde de Linhares, foi um dos grandes construtores da cidade, dos melhores prédios, a prefeitura, a cadeia pública, os cemitérios, as igrejas, as escolas, todos passaram pela sua mão de trabalho, né. Depois ele construiu também uma cerâmica grande, que fornecia material de construção também para a construção da cidade. Depois do evento da construção da ferrovia Vitória-Minas, houve também, em 1926, a construção da ponte Florentina Vidos, no governo do governador Florentina Vidos, que também foi uma outra grande obra, uma epopeia, que conseguiu transformar Colatina num polo importante de desenvolvimento, de madeireiro e cafeeiro, mais na atividade agroindustrial e mercantil, né? Essa primeira parte é praticamente um livro de história mesmo. É, de memória, história e memória, né? Uhum, Porque eu conto a história do desenvolvimento de Colatina e também a história da minha família materna, da família materna do avô e minha avó, né? Minha mãe, uma das primeiras professoras de Colatina,
E outra curiosidade do livro que a gente observa, né, além do nome que o senhor disse que tem toda uma relação, né, com a sua história, é que a própria capa do livro é uma foto sua de criança, não é isso? Correto, eu tinha 6 anos de idade quando eu estava já na casa do meu avô, né? Tem algum motivo especial para ter escolhido essa foto? Sim, sem dúvida, porque ele mostra assim a minha origem, né? Cabocla, né? De a miscigenação entre a raça europeia, né? Italiana e a raça negra, né? Eu senti que essa aí era uma fotografia sugestiva e assim até graciosa, né? Do ponto de vista estético, né? São duas origens distintas que te dão também esse sentimento, né? Eu vi, inclusive no prefácio do seu livro tem isso falando, Correto. que já te dão essa característica de luta pela liberdade, Sem dúvida. que é um pouco do que vem trazer também o seu livro. A da minha avó, os pais, né? Porque a minha bisavó, ela veio da Itália, não é? Trouxe a família e ela perdeu o pai, perdeu o marido, aliás, na guerra de unificação da Itália, que foi Cavour, né, o grande herói da unificação da Itália, e Garibaldi, que saiu daqui do Brasil com a Anita Garibaldi para lutar lá pela unificação. E nessa refrega, nessa luta, morreu o meu bisavô materno, pai da minha avó. Ela veio para o Brasil numa época também muito difícil. A Itália sofria uma época de grandes dificuldades, né? Naquela época. A leva de italianos e alemães que vieram para cá foi em decorrência dessas calamidades que existiam lá. Inclusive, muitos morreram nas travessias, né? Uma febre maligna, né? Morreu muita gente jogada no mar, né? Eles tiveram essa sorte de sobreviver à travessia. Tem também toda essa questão, né, de estar aí na sua raiz, essa luta pela injustiça, pelos direitos. Talvez é isso que te incentivou também a entrar, talvez, na vida política e nas causas, né, na época. Porque sempre existe a chamada etnia, né? A etnia e a convergência sanguínea, né? Uns dão para a música, né? A Colatina também formou muitos músicos, muitos artistas, né? E outros pela via revolucionária, né? Que foi o meu caso, o nosso caso. Bom, seu Calito, e como é que foi, né, entrar nessa vida política revolucionária que o senhor contou? Parece que foi até um acaso, né, a princípio. Sem dúvida foi. Foi um grande impacto que me despertou politicamente, né? Eu não esperava isso porque eu não tinha conhecimento. Naquela época não existia os meios de comunicação que tem hoje. A gente passa, é um fato importante que ocorreu no Brasil, mesmo no Estado, a gente ia tomar conhecimento um mês ou um ano depois, né? Mas no caso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas e o Perón, o Perón na Argentina, eram simpáticos ao fascismo, né? E o Brasil, que estava querendo fazer uma revolução industrial, dependia da Itália para instalar a Volta Redonda, que foi feito através da Fiat, que ajudou a construir, no tempo da Segunda Guerra Mundial, a usina de Volta Redonda. E então o Partido Comunista, que não queria, não é, que Getúlio Vargas ficasse neutro, que ele tinha uma neutralidade assim, em relação à Segunda Guerra, os participantes da Segunda Guerra Mundial, Perón também, estava até incentivando a uma luta política liderada por Plínio Salgado, né, que era adepto também do integralismo, né, e o Partido Comunista então resolveu fazer, com o afundamento dos navios navios mercantes na costa da Bahia, o Partido Comunista na Serra da Mantiqueira emitiu uma ordem para todo o Brasil para prender os filhos de italianos e alemães e alguns brasileiros simpatizantes ao nazifascismo e ao Plínio Salgado. Eu vinha fardado no meu colégio, Conde Linhares usava uma farda parecida com a da Polícia Militar. Eu fui pego de surpresa em cima da Ponte Florentina Vidas e obrigado a ir à frente
do pessoal do quebra-quebra para prender os italianos e alemães, sem eu saber o que estava fazendo. Estava sendo um elemento útil, né? Aquela ação, né? E aí que foi o meu despertar. Depois eu fiquei pensando como é que eu fui parar naquela situação e comecei a entender as causas daquela revolta, né? E nós tínhamos assim como estudante, a gente tinha aquele espírito patriótico, né, naquela época, né, era muito forte, né, nós éramos obrigados a estudar, a ver as coisas do lado patriótico, nacionalista, né, que o Getúlio Vargas era. Então, aquilo foi me despertando e eu comecei a entender por que daquela revolta e aí... E foi simpatizando. Fui simpatizante daquela... E depois tinha o movimento estudantil, né, que comandava as ações, né, contra as ações assim, particulares de melhoria de ensino, de restaurante e tudo mais, né, ensino mais gratificante, né. E eu fiquei em Colatina até 1962 nesse vetor, né, político e vim para Vitória e aqui me integrei ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que era constituído de mais estudantes, né, de universitários e secundaristas. E aí fiquei até 64, em 64 eu fui intimado pelo terceiro BC, Batalhão de Caçadores, o terceiro BC, que hoje é 38º Batalhão de Infantaria, né? Nessa época eu já estava trabalhando como funcionário federal no antigo IAPC. E essa parte aí toda da vinda para Vitória, isso já vem numa outra parte do livro, né? Sem dúvida. Aí foi a virada que eles chamam de a virada que está aí dentro, a minha virada né, política e ideológica. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um rápido intervalo Certo. E a gente volta daqui a pouco no segundo bloco com um pouquinho mais dessas histórias que estão no livro Amargo Doce, do escritor e militante político Carlito Osório. Não sai daí, fique com a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa. O nosso convidado hoje é o Carlito Osório, que é um escritor e militante político. Carlito, a gente falava no primeiro bloco, né, sobre a sua origem, a primeira parte do seu livro Amargo Doce, que é o seu primeiro livro. E agora a gente podia falar um pouquinho mais sobre as histórias, né, marcantes da política do nosso estado, que o senhor traz aqui nesse livro. O senhor, como fundador do PCdoB aqui no Espírito Santo, né, sempre lutou pelas causas, na época que a juventude era muito atuante nesse sentido. Como é que foi isso aqui no nosso estado? A virada, né, que nós chamamos a virada, como é a vinda para Vitória, né, para fazer o curso superior. Aí eu me inscrevi na antiga FAFI, fazendo o curso de História e Filosofia. E em Colatina eu fiz vestibular para Direito na Unesc, né, do meu amigo Pergentino Vasconcelos. E nessa virada eu fiquei militando, na época funcionário público federal, no antigo IAPC, mas não deixei de militar no PCdoB. E a nossa luta ela se concentrava em três partes. Primeiro era estudantil, porque a maioria do partido era de estudantes universitários e secundaristas que lutavam pela instalação do restaurante da UFS ali na final da cidade ali, perto da Marinha ali, né? E a instalação ali do restaurante e também a parte de melhoria do ensino público, né? Nas escolas públicas e na universidade recém-criada, né? E a outra parte era a parte sindical. Nós também lutávamos muito dentro do movimento sindical, porque existia, naquela época, o chamado peleguismo. O peleguismo se caracterizava pela ingerência dos patrões dentro dos sindicatos. Eles davam favores aos dirigentes dos sindicatos para fazer uma política não de greves, não de reivindicações, mas sim só de benesses assim, supérfluas, né? E nós quebramos essa dicotomia
horrível do peleguismo aqui dentro do Estado, e fundamos também muitos sindicatos de lavradores, pessoas do campo, que não existia. Sindicalização também foi intensa, e a luta também dos poceiros do Cotaxé, que estavam sendo dizimados pelos fazendeiros latifundiários, e se diziam dono das terras que estavam sendo, onde os poceiros estavam já plantando, tinham casas e tudo mais, e matavam os seus líderes. Eu tive lá nessa época, fornecendo armas para os poceiros, não para matar ninguém, mas para se defenderem, né? E quando aconteceu que eles não tinham mais força, nós pegamos esse pessoal todo e rumamos para Rondônia e Mato Grosso do Sul, e lá eles se estabeleceram e deixamos aquela área. Essa luta tinha durado mais de 20 anos, mortes, muitas mortes mesmo, de poceiros. Então foi uma luta que nós também estabelecemos. A terceira coisa era o combate à ditadura que se implantou em 64. Exato. O senhor chegou a ser perseguido, né, nessa época? Correto. Então nós lutamos contra a ditadura militar de todas as formas possíveis. Na rua, estabelecendo guerrilha, com a guerrilha do Araguaia. O Espírito Santo não tinha guerrilha, assim, não tinha assim, um aspecto assim, de luta guerrilheira, mas nós dávamos todo o apoio à guerrilha do Araguaia, e um apoio logístico, né? E mandamos até muita gente para lá com armas para lutar na guerrilha do Araguaia. E e também vinha pessoas perseguidas de todas as partes do Brasil para o Espírito Santo, que aqui era uma espécie de um ponto de apoio para as pessoas perseguidas se saírem do Brasil. Então nós arranjávamos documentos, forjávamos documentos aqui, até passaporte naquela época, para eles irem para a Albânia, irem para a China e para Cuba. Mandei muita gente daqui. Até o senhor precisou, né, passar por essa situação para não sofrer nenhum tipo de represália, né? Correto. O senhor me dizia mas antes disso eu estava trabalhando no IAPC, e eles resolveram não me prender, me intimar para ir lá no terceiro BC, prestar depoimento. Eu achei aquilo meio estranho, né? Algumas pessoas já tinham passado lá, tinham sofrido constrangimentos violentos, né? Para dizer quem eram os líderes, os militantes do Partido Comunista, que era ilegal, e eram perseguidos no Brasil inteiro, né? E muitos saíram de lá, vinham para aqui. Então, nessa intimação, eu consultei os meus amigos, meus colegas de partido, meus militantes de partido, e fui para a Bahia, para o sul da Bahia, lá que estava sendo construída também uma outra base de guerrilha no sul da Bahia, que abrangia de Itabuna até Nova Venécia e de Nova Venécia até o Vale do Jequitinhonha. Tinha mais ou menos uns 80 militantes do Brasil inteiro, todos de curso superior, mas trabalhando como roceiros e instigando e organizando bases guerrilheiras naquela região. Mas aconteceu que o Lamarca foi também para a Bahia, saiu de lá do Vale do Ribeira, foi para a Bahia. Eles fizeram uma operação de guerra para pegar o Lamarca, mais de 30 mil homens, e naquela operação Pente Fino para pegar o Lamarca, pegava muita gente nossa também. Aí eu resolvi sair da Bahia, nos pau de arara, nos famosos pau de arara, com a minha esposa e a minha filha que eu tinha, e fui para São Paulo. Fiquei 3 anos em São Paulo até a anistia. Quando terminou a anistia, eu voltei para o Espírito Santo, me engajei novamente no PCdoB, e aqui comecei a desenvolver a luta pelas diretas já, o Fora Cola, anistia restrita, que fizeram anistia irrestrita, né? Mas nós queríamos anistia restrita, que não abrangesse os militares torturadores, né? Como foi feito, mas o Congresso resolveu dar anistia restrita, ampla e restrita, né? Bom, seu Carito, mas é claro também que antes, né, também de ter todo esse tipo de problema, confusão, até pela própria época da ditadura, quando o senhor esteve em Colatina, né, o senhor participou legalmente da política também, né? O seguinte, em Colatina era um município que exportava 600 mil sacas de café por ano, e madeira então nem se conta, né? E Colatina não tinha representação política. Os políticos iam buscar voto em Colatina, e Colatina não tinha uma infraestrutura que desse suporte a todo aquele desenvolvimento. Só tinha mesmo a ponte e a estrada de ferro
a navegação fluvial acabou. E Colatina então ficou assim como se fosse uma cidade faroeste, sem nenhuma estrutura que desse assim condições humanas à população, né? Então, com a chegada de o médico, o Dr. Ramon de Oliveira Neto, e o Dr. Caetano Magalhães, eles resolveram criar está escrito aí no livro, a Associação Pro Melhoramento de Colatina, justamente para dar mais representatividade ao município, e nós fizemos isso. Nessa campanha, nessa luta, nós conseguimos trazer a energia elétrica que tinha terminado a usina de Rio Bonito, aqui em Santa Leopoldina, e tinha uma verba da Vale do Rio Doce de 30 milhões de reais para fazer a linha de transmissão para Colatina, para dotar a Colatina de energia elétrica. Ela tinha uma usinazinha pequenininha que apagava a luz, apagava às 10 horas da noite e a cidade ficava no escuro. Então, essa associação ela teve um papel importantíssimo, não só nessa questão, como também criou uma vida política forte dentro de Colatina. Nós fizemos 2 deputados federais, Ramon de Oliveira Neto e Oswaldo Zanello. Fizemos 2 deputados estaduais e a Câmara e o prefeito, e mais isso no antigo PTB de Getúlio Vargas, antes do golpe militar. E fizemos a reeleição, e Colatina começou a ser vista como uma unidade, um município forte politicamente. É tanto assim que nós fizemos o senador lá, Raul Gilberto, depois dessa luta intensa que a esquerda, nós pertencíamos, não era possível falar em Partido Comunista naquela época, né? Então era a esquerda, né? A esquerda que chamava democrática. Essas são vitórias que foram apagadas depois do golpe militar. Nós fomos perseguidos, fomos obrigados a sair de Colatina para não ser mortos. O senhor considera assim que o senhor dedicou toda a sua vida, de certa forma, à atuação política, à militância, e até hoje, assim, mesmo que de uma forma mais discreta, isso não se perde? Não, é o seguinte, a minha vida política sempre foi idealista. Dentro dos princípios socialistas, na época da força da Rússia, da Albânia, de Cuba e depois da China, nos dava o caldo político para a gente pregar o socialismo, chamado socialismo científico, né, que era a pátria dos trabalhadores, né, que é a quebra do capitalismo e colocar a fonte do poder em cima dos trabalhadores, né? O que ocorre na China, ocorreu na Rússia, né? Em Cuba também. Então nós tínhamos essa linha. Nossa linha era a linha chinesa, combate no campo para tomar a cidade, que ocorreu durante 25 anos na China. Acabada essa euforia, essa utopia no Brasil, nós nos adaptamos ao trabalhismo, né? O trabalhismo de Lula, do PT, do PCdoB, do PSB. Se bem que o PSB tem esse nome de Partido Socialista, mas não é um socialismo que nós queremos, porque a concentração de renda continua alta no Brasil e aqui no Estado mais ainda. A gente vê, por exemplo, no norte e no noroeste do Espírito Santo, e mesmo nas periferias aqui da Grande Vitória, a extrema pobreza. Isso não é socialismo, né? Isso não é uma luta socialista, né? Isso não é um propósito socialista do governo, né? Então nós ainda temos essa consciência e estamos, né, ainda nesse plano de ação política, agora por meios pacíficos, para que haja condições para o povo viver uma vida digna, uma vida humana, uma vida de cidadão. Nós calculamos que 2/3 da população do Brasil e do Estado vive ou na miséria ou na pobreza, senão na miséria. É isso que nos move ainda ficar na política até hoje, né? E continuar. Né? E aí, em relação a seus planos, né, de trabalho, hoje o senhor tem se dedicado a escrever também, né, assim como lançou esse livro, e também escreve outras coisas, escreve poemas também. Certo. Quais são os seus planos? Tem algum outro livro aí para vir? Já está pronto, o de poemas já está pronto, já está todo no pendrive, tudo certinho. Mas foi uma dificuldade muito grande para encontrar patrocinadores, né? Nesse livro mesmo nós temos assim 3 patrocinadores,
Só um que resolveu botar a logomarca, né? Que é o Grupo Forza, que hoje comanda o Centro Comercial Café, né? Através do meu amigo Luiz Antônio Polese e do Forza, que é o velho Forza, né? Que já está com 90 anos. E os filhos é que estão comandando esse grupo. Da outra parte, nós tivemos uma ajuda generosa do Grupo Águia Branca, que também está inserido aí, e da Unesc, de Colatina, porque o dono da Unesc, o reitor, que é o Pergentino Vasconcelos, foi meu colega de ginásio, né? Apesar de nós estarmos em duas trincheiras diferentes, ele estava na direita, eu estava na esquerda, mas a nossa amizade não interferiu, essas questões não interferiram na nossa amizade, e ele também me deu uma ajuda generosa, né? Então, o livro foi escrito assim com sangue e raça, né? Muito sacrifício, muita escrita à mão, e depois eu passava para o digitador colocava nos pendrive. Eu arranjei um editor muito generoso, o Saulo, da editora Couso, que se empolgou pelo livro e deu toda a sua força, toda a sua inteligência, a sua capacidade para chegar à edição. Muito obrigada, seu Carlito. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Espero que tenha muito sucesso com o seu livro, que as pessoas gostem, conheçam um pouco da nossa história política também, né? Porque o Estado do Espírito Santo é um Estado pouca memória. Eu já anotei, já fiz pesquisas, várias pesquisas. Tem o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, é a única entidade que se preocupa com a memória política e social e histórica do Espírito Santo. Mas o resto não tem assim os governos, não é esse governo, os governos não têm dado grandes incentivos às questões da história, da memória e da cultura capixaba, né? Ok, vamos torcer que mais pessoas como o senhor, né, procurem divulgar e dar pra gente um pouco dessa história, passar pra gente, para os jovens conhecerem também um pouco dessa história. Com certeza. Muito obrigada, seu Carlito, pela sua participação. Eu lhe agradeço muito e você foi muito gentil e simpática e conduziu muito bem as perguntas e é isso que nós esperávamos. O programa Um Dedo de Prosa de hoje chegou ao fim. Se você quiser participar conosco ou tiver alguma sugestão de entrevistado que gostaria de ver aqui conversando com a gente, é só mandar um e-mail para tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Esse livro foi escrito com a alma e o coração e é dedicado às famílias pioneiras de Colatina, minha terra natal, citada nesta obra. A todos que lutam por um mundo melhor.